Olá, galerinha! Mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula nós vamos falar sobre as regionalizações do Brasil, mas focando na regionalização geoeconômica. Vamos lá? Regionalização estabelecida pelo IBGE na década de 70, ok? Ela leva em consideração os limites territoriais das unidades federativas, dividido em 5 grandes regiões. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. O critério estabelecido pela regionalização do IBGE são os critérios físicos, como clima, vegetação, aspectos culturais e também socioeconômicos. Diferente da regionalização geoeconômica, que além de levar em conta as características naturais, mas é focada nas características sociais e econômicas, ok? Na regionalização estabelecida pelo IBGE, essas 5 grandes regiões, elas têm características que não são homogêneas, tá? Apesar de fazer a regionalização, não quer dizer que todas as regiões, todos os estados sejam iguais, mas eles são agrupados de uma forma que são semelhantes, tá? Por isso que se regionaliza. E qual é o objetivo da regionalização? Para melhor estudar, né? Quando nós agrupamos uma região aonde essas regiões elas têm características semelhantes, como cultura, como aspectos físicos, fica melhor para se aprofundar dentro dessas regiões e estudar com uma forma mais simples, ok? Regionalização geoeconômica. Vocês vão perceber que nessa regionalização não é respeitado os limites territoriais, ou seja, não são homogêneos, ok? Então, vocês vão perceber que essas 3 grandes regiões, ela é dividida em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Aqui eu coloquei Amazônia Legal. Por que Amazônia Legal? Vocês sabem que a floresta amazônica, ela abrange vários países da América do Sul, né? E aqui, quando eu coloco Amazônia Legal, é a Amazônia que está dentro do território brasileiro, ok? Quem que criou essa regionalização? Então, Pedro Pinchas Geiger. Ele se formou na Universidade do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e entre a década de 60 e 70, ele estabeleceu essa regionalização focando nas características sociais e econômicas, ok? Se vocês perceberem, a data que essa região foi regionalizada, ela aconteceu várias mudanças. Na década de 70, as características econômicas de cada região eram muito diferentes do que elas são hoje, tá? Então, muita coisa mudou nessas regiões. Por exemplo, na região geoeconômica da região amazônica, na década de 70, entre a década de 60 e a década de 70, o que predominava nas características econômicas era o extrativismo, tá? Hoje nós vamos ter uma diversificação maior da economia, por exemplo, o Polo de Manaus, né? E as características também econômicas mudaram, como a exploração de madeira, mineração, né? O crescimento das atividades agrícolas, apesar de ser um solo que não é tão fértil, né? Que é uma floresta quente e úmida, né? Então o solo não é tão propício para o desenvolvimento da agricultura. O crescimento agrícola em algumas regiões dessa região, né? Que pega a região Centro-Oeste aqui e também pega um pouquinho do Nordeste aqui no Maranhão, do desenvolvimento agrícola também cresceu, tá? O maior problema dessa região é o desmatamento, né? Devido às grandes empresas madeireiras e também a mineração, tá? A gente não pode esquecer que essa região é muito rica em recursos minerais, ok? Região Nordeste, ó, vocês vão perceber que um pedacinho de Minas Gerais, ela pega nessa região Nordeste geoeconômica. Por quê? As características econômicas nesse norte de Minas Gerais, elas são mais semelhantes
a região geoeconômica do Nordeste do que a região Centro-Sul, principalmente as características físicas, né, como clima e vegetação, tá? Então nós sabemos que essa região é a região que foi a primeira a ser ocupada no período colonial. Então, a atividade agrícola nessa região era bastante intensa nesse período, principalmente relacionado a cana-de-açúcar, também o cacau. Nós vamos dividir essa região numa região que é intensamente hoje industrializada, que é o litoral, também um grande polo turístico, só que ela apresenta os piores indicadores sociais, tá? É uma região que está crescendo muito economicamente e ela também apresenta na década de 70, principalmente, uma grande repulsão, né? O que seria essa repulsão? Bastante gente saindo dessa região por causa da seca e por causa dos grandes latifundiários para a região Centro-Sul, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o maior problema nessa região são os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, né? E a seca, principalmente relacionada ali ao sertão nordestino, ok? Região Centro-Sul é a maior região geoeconômica de todas essas regiões. A maior ação das atividades econômicas, vocês vão perceber que ela pega a região Sul, a região Sudeste e uma parte da região Centro-Oeste. Gente, não é homogêneo, não quer dizer que todas as regiões elas são altamente industrializadas, não é, mas elas têm características econômicas semelhantes. Toda vez que nós fazemos uma regionalização, nós usamos aqui o critério de semelhança, não quer dizer que são todos iguais, ok? Então, grande diversificação de atividades econômicas nessa área, de atividades industriais. A gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro e São Paulo são as nossas grandes metrópoles nacionais. A conurbação delas duas nos dá uma metrópole global. É uma região intensamente industrializada devido também às características que vem aí da economia cafeeira, né, que nos trouxe alguns benefícios nessa região em relação a transporte, em relação a crescimento, a população, grande contingente de imigrações, principalmente do Nordeste, por causa da mão de obra e também por causa dos grandes latifúndios que eu falei lá. Mecanização das áreas de trabalho, substituição do homem pelas máquinas, tá? E também é uma área que apresenta grandes desigualdades sociais, tá? Nessa região. E a maior concentração populacional, ok? Então, a gente pode falar aí, concluindo de certa forma, que é a região mais rica de todo o nosso território, apesar das grandes desigualdades sociais. Lembra que eu falei para vocês que os limites da macro-regiões não são fixos, né? Então, voltando lá no mapinha, elas não respeitam os limites estabelecidos entre as unidades federativas, ou seja, os estados, mas sim, elas vão levar em conta as características econômicas, tá? Só que esses limites, eles estão abrangendo. Lembra que eu falei para vocês que quando o Pedro Pinchas fez essa regionalização, ele estabeleceu essa regionalização, foi lá na década de 70. E muita coisa mudou até hoje. Então, o que acontece nessa região? Por que eles não são fixos? Porque essas regiões, elas conversam entre si. Nós vamos ter aí os meios de comunicações e os meios de transportes. Eu coloquei aqui para vocês 2 mapinhas. A das indústrias, tá? Então, nós estamos vendo aqui as bolas maiores, são as maiores concentrações industriais. Então, a gente percebe que essa concentração, ela acaba se espalhando, que daí vem a desconcentração industrial, que nós vamos falar numa outra aula. Então, essa regionalização estabelecida na década de 70, nós utilizamos, porém, nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso país, ele cresceu muito economicamente, mudaram as características econômicas de cada região, tá? Então, há uma concentração maior na região Centro-Sul de indústria, mas nós podemos esquecer que a região amazônica também houve um crescimento industrial bastante significativo aí no nosso território, ok?
E aqui é a nossa rede de transporte. Como que cresceu? A gente não pode esquecer que as mudanças de lugares dessas indústrias, elas só são realizadas a partir onde eu tenho uma comunicação de transporte, há uma interligação entre as indústrias, porque eu preciso escoar essas mercadorias, né? Eu preciso transportar essas mercadorias para outros lugares, ok? Então, só retomando a nossa aula, nós falamos das regiões geoeconômicas do território brasileiro, que elas não respeitam os limites territoriais, mas ela, de certa forma, vai focar aí nas regiões, nas relações econômicas de cada região. Então, a região mais rica, onde apresenta a maior desigualdade industrial, a maior diversificação industrial, é o Centro-Sul. Então, os piores indicadores sociais, onde há uma crescente agricultura de exportação, mecanização, grandes latifúndio, onde o litoral é bastante explorado, principalmente no terceiro serviço, né, que são os comércios, prestadores de serviços, turismo, e ali na região amazônica, onde nós vamos ter a atividade agrícola, a atividade pecuária, o extrativismo, a mineração, e também nós vamos ter aí uma crescente relações industrial, principalmente focado na Zona Franca de Manaus, ok? Então, obrigada, turminha, por mais uma aula e até breve!